Tudo bem com você? Eu sou Pablo Roskin e te convido a fazer parte da história do Café Araribóia com a gente. Pegue seu café, coloque o fone de ouvido e participe do nosso passeio pela história. Na escola, há alguns poucos anos, eu aprendi que história era estudar o passado para entender o presente e assim melhorar o futuro. Se é assim mesmo, eu aprendi muito pouco desse passado, porque eu não entendo muitas coisas que acontecem hoje e tenho muito medo do que esperar como melhor no futuro. Afinal de contas, melhor para quem? Dito isso, vamos ao Café Araribóia, que acredito ter uma definição um pouco diferente sobre o tema. Com a palavra, os professores que desenvolveram o projeto e a quem desde já agradeço pela lembrança do meu nome para contribuir nesse trabalho. Flávia Campani e Eduardo Marques, também conhecido como Padreco. Se apresentem e nos encantem contando o que fizeram os que viveram por aqui antes da gente. Olá! Chegamos. Muita ansiedade. Tenho certeza que a gente vai trazer um conteúdo diferenciado, muito interessante, né? Vamos pensar aí um pouquinho sobre a história do Rio de Janeiro, sobre a história da cidade do Rio de Janeiro, né? A gente tem aqui, na verdade, duas grandes vertentes, né? A gente vai pensar nos programas em formato de podcast e também nos passeios culturais, né? A gente está pensando, né, em levar essas informações para onde elas aconteceram, né? Para a cidade, né, do Rio de Janeiro. Principalmente o nosso foco inicial é o centro histórico do Rio de Janeiro. Então, o Café Araribóia é um projeto pensado há algum tempo, né? Eu e Padreco, nós somos companheiros de sala de aula, somos professores, né? Temos bastante tempo enquanto professores em sala de aula, né? Mais de 20 anos aí, né, dando aula, e a gente resolveu colocar em prática um projeto que a gente vem pensando há muito tempo, que a gente vem querendo fazer há muito tempo, e agora a gente conseguiu, né, se unir, colocar nossas ideias, um grupo, né, de trabalho sensacional. A gente tem aqui o Pablo, né, que está sendo nosso super companheiro, ensinando a gente a usar mídia, né, rede social. A gente está ainda aprendendo muita coisa, mas eu tenho certeza que esse é um projeto lindo, diferente, né, com o nome, né, do nosso Araribóia. A gente não podia pensar, né, em outro nome, porque a gente também vai pensar mais adiante em falar um pouquinho da nossa cidade. Somos de Niterói, né, a cidade fundada, né, pelo nativo Araribóia, né, então a gente tem muito aí a caminhar e a contar para vocês sobre esses dois projetos que vão caminhar juntos, né, tanto o podcast como o passeio cultural Centro Histórico do Rio. É importante a gente ressaltar o pensar fora da caixinha, né? A história nos serve para isso, pensar fora da caixinha, ter senso crítico, né? A ideia desse canal também é um pouco isso, né? Como que a gente analisa determinados acontecimentos? De que forma a gente pensa sobre esses acontecimentos? A gente tem que falar sobre tudo que está acontecendo, porque a gente é muito cobrado a falar sobre tudo que está acontecendo. Mas a gente realmente precisa falar sobre tudo que está acontecendo, ou a gente precisa primeiro se informar, né, pensar fora da caixinha, usar o senso crítico para poder ter opiniões sobre determinados assuntos? A gente vive num mundo muito imediatista, né, que a gente precisa se posicionar. Se você não se posiciona, né, você está por fora. Né? Não é bem assim. A gente tem que ter muito cuidado com determinados posicionamentos, com determinadas falas, sem conhecimento prévio, né? O pensar fora da caixinha, o ter senso crítico, porém sabendo do que está falando, né? E sabendo também que nem tudo a gente precisa falar, se posicionar, né? Eu acho que o estudo de história hoje, ele tem um pouco disso também. Acho que a gente fala bastante disso em sala de aula, né, Padre? Né? Quando a gente vai falar sobre alguma coisa, a gente tem que conhecer.